Gente, agora a gente vai para a parte da mesa científica. Tá? O que é a mesa científica? A gente assistiu a um julgamento e depois a gente assistiu a uma peça de teatro. E, com isso, a gente tem várias informações que a gente pode utilizar do evento para serem discutidas aqui. Tá? Eu vou abrir a mesa científica da seguinte forma. Cada candidato tem direito de 3 a 4 minutos para fazer um comentário e depois a gente vai abrir a pergunta para o público. Entendeu? Sendo que, como o tempo da gente é um pouco curto, as perguntas têm que ser objetivas, entendeu? Bem rápida, para que a gente consiga utilizar o tempo e aproveitar o máximo possível. Eu vou começar a explanação com a doutora Ana, depois ela vai passar para o doutor Eduardo e assim sucessivamente. Vai passando e depois a gente vai chegar aqui na criminologia. Tá ótimo? Aqui eu tenho criminologia, tenho uma juíza, tenho um promotor, eu tenho uma psicóloga especializada, uma advogada e psicóloga, tá? E alienação parental. A gente abordou na peça alienação parental porque é uma coisa que acontece muito no dia a dia do legista, tá? Denilson, perito criminal, e o meu nobre amigo maravilhoso, antropologista, Marcos Paulo. Sobre o caso concreto, sobre o que aconteceu. Bom, boa tarde de novo para vocês e todos presenciaram aqui uma encenação perfeita e não destoa muito do que a gente está acostumado a ver no julgamento. É interessante que vocês tenham noção da dificuldade, principalmente da prova testemunhal, né? Eu brinco que testemunha é um ato de fé. Ou você acredita naquela pessoa coerente, ou você começa a desconfiar. E acredito que tenha sido isso que tenha despertado nos senhores hoje essa desconfiança. Porque o processo penal, ele não é composto só de um fator, são vários fatores. Quando o juiz está com o processo, e no caso do júri, os jurados estão com o caso para julgar, vejam, eles não podem se basear só numa única prova, né? Vocês viram que se fosse basear apenas no testemunho da corré ou da testemunha, a policial, certamente a garota sairia condenada a uma pena grave. Então, o bom principalmente os acadêmicos, quem está aí, reflita sobre isso. O processo penal é um conjunto de provas, formado de um conjunto de provas, que elas têm que estar harmônicas entre si, e qualquer deslize em uma delas prevalece sempre o princípio do direito do indúbio pro réu, né? Então, eu gostaria de deixar destacado isso, a importância. E aí vem a importância da prova técnica nesses casos, porque imagina um processo penal feito só de base testemunhal. Então, vem todo o apoio dos técnicos para que eles nos ajudem a elucidar, e aí o juiz, com base na prova científica e na prova testemunhal, faz um balanço disso e daí extrai a sua conclusão, sempre, no caso do juiz togado, motivada, e no caso do juiz do júri, dentro dos ditames da consciência dele e dos ditames da justiça. Boa tarde mais uma vez. Eu, assistindo essa peça, a primeira coisa que me veio à cabeça é que parecia uma briga entre o Big Coke e o Mineirinho, não é? Um de preto com vermelho e outro de preto com verde. Mas, fora a brincadeira, acho que a doutora Ana resumiu bastante, perfeitamente o que a gente tem que pensar sempre. Quando se vai para um julgamento, não se busca um jogo, não importa o resultado, não é ganhar ou perder. Os senhores vão ouvir muito falar sobre um princípio da verdade real, não é? E hoje em dia esse princípio já é superado, porque nós sabemos que não existe uma verdade real. Os senhores assistiram várias verdades, todas elas foram reais. Não é? Você começa achando que alguém é culpado, você depois acha que ele é inocente, ao final alguém diz para você, não é nada disso, ele tanto é culpado quanto é inocente, não é? Parece que foi mais ou menos isso, todo mundo teve culpa de alguma coisa, numa realidade que nem sempre é a sua, e isso é a grande dificuldade, porque por vezes
Nós julgamos fatos que não são nossa realidade. Nós não vivemos isso. Isso é uma outra linguagem, um outro mundo, e que, por vezes, estão tão distantes que a gente não consegue compreender que são pessoas que estão atrás do processo, né? Então, todos os atores, independentemente de que lado que esteja, se está ali para analisar uma prova, se está ali para acusar, ou para defender, ou para julgar, ou simplesmente até para assistir, né? Que sejamos honestos consigo mesmos, que não tenhamos preconceitos de aceitar que, de repente, o sujeito é criminoso, mas ele pode não ter praticado aquele crime, não é? É fácil, existe aquele brocardo, aquela fala, não se chuta cachorro morto, não é? Então é fácil quando você escolhe a dedo, aquele ali tem um perfil, Lombroso dizia isso, né? O criminoso que tem características, esse aqui eu já sei que ele é bandido. Ele pode ter sido bandido até ontem, mas eventualmente não praticou esse crime ou não. E eu já ouvi isso. Por incrível que pareça, eu já sentei numa audiência e ouvi, aproveitando o gancho da peça, um policial dizendo que trocou tiros com um bandido. Ele ia ser assaltado. Ele estava numa BMW e ele reagiu ao assalto e disse: foi ele que tentou me assaltar. Acabou a audiência, o policial foi embora e o criminoso, traficante, perigoso, 02, né, quase tropa de elite, lá da Cidade de Deus, disse para mim assim: doutor, posso falar com o senhor um minuto? Eu falei: pois não. O senhor sabe que eu sou traficante, eu não sou assaltante. Esse cara é mentiroso. Quando eu sair daqui, eu vou pegá-lo. Ele é um homem morto. Eu disse: não me conta isso não, por favor. Eu não quero saber o que você vai fazer daqui de fora. Fiquei sabendo, não sei nem se aconteceu, enfim, acho que ainda está preso até hoje. Mas ele teve hombridade, disse: olha só, o senhor sabe quem eu sou. Eu venho aqui e digo: sou traficante, faz parte, o senhor está aí no seu trabalho, eu estou aqui no meu. Eu não sou bandido, eu não sou ladrão. Ele vai nós vamos acertar isso mais à frente. Então, é fácil apontar o dedo para quem já está errado. É difícil tentar descobrir a verdade analisando todo um contexto, sem preconceito. Eu sei que às vezes pode parecer chato, né, ser promotor, mas nunca esqueçam isso. A gente busca o melhor, fazer o melhor em cada seu papel, né? Ser promotor de justiça, ser defensor público, ser juiz, ser advogado. Procurem o melhor. Assim nós vamos tentar, ao menos, chegar a algo próximo do justo. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Alexandra, eu sou advogada, sou psicóloga e atuo na área de família. Aí vocês vão me perguntar o que eu estou fazendo aqui, né? E, creiam vocês ou não, a área que mais está junto da área criminal é a área de família. Eu vejo todos os dias, eu trabalho com a área de alienação parental, justamente por ser psicóloga, e para quem não sabe, a alienação parental é quando um dos genitores ou aquele que toma conta da criança, o guardião da criança, tenta denegrir a imagem do outro para aquela criança, ou matar aquela criança aquela pessoa internamente na criança. Ou seja, seu pai não presta, sua mãe não presta. Isso é uma coisa que é habitual nas separações, quando elas são mal resolvidas. Há pouco tempo atrás, por conta de um documentário chamado A Morte Inventada, a gente conseguiu rodar o Brasil inteiro e conseguiu promulgar uma lei, que é a Lei da Alienação Parental de 2010. Muito bem, a partir disso, a gente tentou e brigou pela Lei da Guarda Compartilhada também, para diminuir a alienação parental. O que é interessante nesse momento que eu vi isso na peça, e que foi o que me chamou mais atenção, na maioria dos casos que eu trabalho, existem falsas acusações de abuso sexual. Isso eu acho que é o pior momento da alienação parental. É um pai ou uma mãe acusar o outro de ter abusado sexualmente de uma criança para poder fazer com que aquela pessoa se afaste do filho. Eu tenho hoje no meu escritório 7 casos em andamento. Desses 7, 5 são contra pais, 2 contra mães. A maioria desses pais foi preso.
e depois de muito tempo, se verificou, depois das apurações por núcleos de psicologia, por todas as outras perícias, se verificou que eram falsas. E os outros ainda estão em andamento. Todos eles se iniciam, ou basicamente quase todos, com um laudo psicológico mal feito. Existem psicólogos especializados em dar laudos de abuso sexual. Outros, um caso que eu tenho em específico, eu trago porque, como o Alfredo me disse que um público é também de psicólogos e de estudantes de psicologia, é importante que vocês ouçam isso. Nós temos um caso em andamento hoje que, para mim, é o que me chama mais atenção, de uma psicóloga que deu um laudo de 2 parágrafos, dizendo que o pai abusou de uma menina de 3 anos de idade. A juíza imediatamente afastou esse pai da criança sem ouvir ninguém, sem ouvir a psicóloga, sem ouvir ninguém, afastou. Durante 7 meses foi um afastamento que ela não permitiu qualquer convivência, nem acompanhada daquilo que a gente pedia. E até que eu contratei 2 pessoas e pedi que fossem fazer uma consulta com essa psicóloga. Essa psicóloga, durante 2 horas, ela falou que nunca viu esse casal, falou que foi abusada dos 3 aos 8 anos e que ela recebia um santo e que esse santo dizia para ela quais as crianças tinham sido abusadas ou não. Que ela nunca tinha visto essa menina. Isso foi tudo gravado e eu entreguei na mão da juíza. Isto tem 1 ano e 8 meses e até hoje a gente não teve uma audiência. E até hoje não houve nenhuma punição a ninguém, a não ser esse pai que não tem contato com os filhos. Então, a gente já entrou no CRP com uma representação contra essa psicóloga. O que eu estou dizendo para vocês aqui? Qual é o meu trabalho como advogado? O meu trabalho é ouvir as partes, verificar o que a gente pode tirar dali, porque, como a gente viu aqui, toda verdade tem 3 versões que eu chamo, a minha, a sua e a verdadeira. Quer dizer, tem a minha, com as minhas experiências, a do outro lado, a pessoa que está do outro lado, e o que realmente aconteceu, foi o que a gente viu aqui, né? São as inúmeras versões de um mesmo fato. E a gente, como advogado, não pode compactuar com qualquer falha. Eu não posso, eu como advogada, tenho que respeitar o direito da criança, que é ter pai e mãe, independente da condição de casado ou separado. Então, quando chega um cliente para mim, devem ter estudantes de direito aqui, que provavelmente um dia vão querer entrar pela área de família. Quando um pai ou uma mãe chegam para mim e dizem, não, eu quero me separar, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, ok, vamos dividir conjugalidade de parentalidade. O casal é ex-casal, pai e mãe nunca é ex-pai ou ex-mãe. Com base nisso tudo, que eu tenho 15, 20 anos de advocacia na área de família, o que eu fiz? Eu preferi eu escrevi um livro para criança, sobre alienação parental, para que os pais, quando lessem, conseguissem perceber a visão da criança e quanto é difícil escolher. Então, eu acho que a importância disso aqui, eu me apaixonei. O Alfredo me procurou realmente há algumas semanas atrás, eu realmente fiquei apaixonada, divulguei o máximo que eu pude, porque eu achei a ideia sensacional e acho que vale a pena a gente divulgar cada vez mais. Então, já estão brigando comigo porque eu falo muito, então eu vou parar por aqui e vou passar para outra. Tá bom? Obrigada. Qual o nome do seu livro que ela está perguntando? Desculpa. Não, desculpa. É tudo em dobro ou pela metade. Justamente a ideia ou você pode ter tudo em dobro, 2 quartos, 2 festas, ou você fica pela metade. Você perde uma das referências, quando um dos pais não tem a capacidade de entender. Tá bom? Está na lojinha, aqui do lado, e a gente vai abrir para pergunta assim que todos se apresentarem, tá? Obrigada, gente. Então... Bom, boa tarde a todos. Tarde ou noite já, né? É tarde ainda, né, Marcos? Obrigado, Marcos. Eu sou perito criminal há 17 anos na Polícia Civil e há 7 anos, agora em janeiro, faço 8 anos na divisão de homicídio.
Uma coisa interessante que a peça trouxe, né, ou o conjunto de hoje, né, do evento como um todo, é que ninguém resolve nada sozinho. Uma coisa que a gente está vendo aqui, que somando os esforços, né, a nossa juíza disse isso para a gente há pouco, o nosso promotor também, trazendo essa informação de que as provas, né, elas vão se somando e construindo diversas verdades, e a gente procura isso dentro da perícia criminal, da perícia oficial, como de uma forma geral, construir um olhar técnico, um olhar que, de certa forma, busca dar uma certa segurança também na tomada de decisão. A gente, de vez em quando, até sobe um pouquinho a vaidade, né, entre aspas, para dizer que a gente tem 100% de certeza e segurança naquilo que a gente está construindo, mas o resultado por si só, como a gente viu, de uma prova material, não gera a convicção, nem a certeza, nem a verdade. A gente tem, a partir dali, momentos sólidos para tomar decisões, porém, não é o suficiente sem uma construção conjunta com outras informações. O Gilvan, não sei se ele está aqui, que falou para vocês hoje pela manhã, e a gente tem discutido bastante, né, de certa forma, um diálogo que a gente tem levado à frente lá na divisão de homicídios, sobre o espaço psicológico. É uma denominação que a gente já ouviu, eu já ouvi em outros momentos, mas aos poucos está sendo construída essa afirmativa de que a prova material produzida pela perícia por si só não é bastante para deliberar ou afirmar categoricamente. É óbvio que em condições mais pontuais, né, saber ou não se um determinado material é entorpecente ou não, né, em coisas mais diretas, mais objetivas, sim, a gente não vai ter dúvidas. Mas num caso como o exposto aqui nessa peça, nesse trabalho magnífico aí do Maio, né, é um conjunto harmônico de informações, de provas, de depoimentos, de construção de um raciocínio, de uma lógica, frente a diversos olhares. Naquele momento que a gente viu do personagem do Rubinei, né? É isso mesmo? Então a gente não teve momento algum olhar sobre posições políticas que ele tomou ali, e ninguém tratou desse assunto no conjunto, né, na apuração da morte dele. Isso faz parte do espaço psicológico, né? Então, a perícia chegar a encontrar um santinho no local e falar, pô, ele tem uma participação ativa política, e tinha, né? Porque, sendo um presidente de associação de moradores, normalmente ele traz em si uma atividade política, não deixa de ser, né? Todos nós somos seres políticos. Então, isso vai além de só trazer a informação de que havia uma campanha em curso ou não, ou chegando próximo, ou movimentação política. Isso é que a gente está discutindo lá como espaço psicológico, ou seja, como aquele ator, né, aquele personagem está inserido dentro de um contexto que está sendo apurado. Então, a prova material, por si só, ela não pode e não deve caminhar mais sozinha. A gente tem essa discussão, a gente acredita bastante nisso, ela é robusta, ela dá segurança, porém, ela, desconectada de uma realidade, não traduz, pelo menos, uma das verdades, né? Então, ela fica sozinha, fica isolada. Mas a gente também tem que ter a sabedoria de ter outros profissionais, né? Temos aqui, ao meu lado, aqui, né, um advogado e uma psicóloga ao mesmo tempo, que pode traduzir frente a uma plateia distinta de profissionais, né, dos operadores do direito, que vai atender no primeiro momento, e posteriormente a um tribunal de júri. Então, a gente tem que criar condições para que quem está participando daquele evento possa interpretar de uma forma correta, né, as verdades que estão sendo colocadas na mesa e, posteriormente, fazer um julgamento mais efetivo, mais claro. Então, depois desse tempo todo, trabalhando com né, diversas situações, diversas frentes que a gente vê lá, né, tratando mais especificamente da questão do homicídio, na produção da prova no crime de homicídio. Então, a gente tem hoje, na cidade do Rio de Janeiro, né, o que a gente chama dos crimes passionais de uma forma geral, das relações familiares, das relações de trabalho. A gente tem o tráfico de entorpecentes na cidade, que atua de forma muito intensa. Os grupos paramilitares, os grupos armados na cidade,
organizados, N outros eventos, onde que tem uma realidade por trás que, por si só, a prova material não é capaz de traduzir. Mas ela vai ser muito mais bem interpretada a partir do momento que comungamos esforços junto com outros profissionais, e aí sim a gente vai construir uma verdade em tese que melhor nos apresenta dentro da realidade dos fatos. E tentar levar essa verdade para quem de direito vai julgar no caso do crime de homicídio. Então, a gente tem trabalhado muito nisso por lá também. Falar aqui, olha, produziram uma prova, né, a gente viu aqui vários segmentos da perícia, né, e também outro ponto que eu gostaria de ressaltar é essa participação plural da plateia, então ter alunos presentes, alunos de direito, alunos das ciências exatas como um todo, né, ciências biológica, química, física, farmácia, veterinária. Então, todos esses personagens, esses profissionais, ajudam efetivamente a construção de uma verdade que melhor pode atender ao nosso anseio, que é a produção da justiça. Que é chegar ao final de um julgamento, a gente sair com a consciência tranquila de que tivemos todas as informações possíveis, traduzida de uma linguagem clara, para que, né, gostei de alguns momentos aqui que os nossos peritos, né, durante a prova, durante a peça, né, falavam numa linguagem mais técnica, depois traduzia, né, para a plateia de uma forma geral. Então, isso é muito legal. Então, assim, não vai ser uma construção, encerrando também, não vai ser uma construção única de um profissional isolado que soma um pouquinho com o outro e chega ao final de uma conclusão. Não, isso perpassa por todas as carreiras, por todos os profissionais. Por isso que eu fico satisfeito em ver, né, presente também, como o Maio tinha dito, alunos, seja da área de jurídica, né, da carreira jurídica, mas alunos também de biomedicina, de enfermagem, psicologia, ou seja, a construção de todos é que vai produzir no final, efetivamente, o que a gente nos interessa, que é a justiça. Obrigado a todos. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Marcos Paulo. Eu vou inverter um pouquinho a forma que eu tinha pensado em abordar, né? Na verdade, eu sou perito legista, cirurgião dentista e estou à frente do setor de antropologia forense, hoje lá do ML. O Denilson, um grande amigo, falou uma coisa muito, muito importante. A prova não anda sozinha, né? E assim como nós não andamos sozinhos, né? O processo todo, o inquérito, nada disso anda sozinho, a gente precisa estar em conjunto para fazer a coisa fluir, para fazer a coisa funcionar. O problema muito sério que a gente percebe frequentemente é que a gente costuma trabalhar em ilhas e não se comunica um com o outro, né? Por diversos motivos, e no final das contas o prejudicado é a investigação, é a sociedade. Abordando primeiro, então, a parte pericial que o Alfredo tinha pedido para eu abordar, estando à frente do serviço de antropologia, a gente viu que, pela ossada, eles conseguiram definir que se tratava de um homem com tal idade, com tal ancestralidade, né, uma estimativa de cor da pele possível. Essa é a prova pericial voltada para a antropologia. No final das contas, a identidade daquele cadáver, daquela ossada, foi definida através do exame da arcada dentária, que é da odontologia forense. É algo que não se discute, né? Porque se a ciência odontológica, se a ciência antropológica conseguiu apresentar tal resultado, isso vai dar corpo à investigação, mas, logicamente, que isso não é suficiente para a solução do caso. E aí, por último, o que para mim eu sempre ressalto, sempre que eu estou nesses eventos, nos congressos, e é o grande ganho que a gente está tendo aqui, que o Alfredo está sendo muito feliz nesse ponto, abordou um pouquinho a parte de entomologia forense também, eu aprendi com a professora Janira, né, que hoje também está na antropologia forense do ML, aprendi que as larvas, a gente aprende com os insetos, né? A gente aprende com tudo, a gente pode aprender com qualquer pessoa, e até com os insetos, e as larvas têm uma capacidade, uma necessidade de se agrupar em busca de calor, né? Que é chamada de tixotropismo. E isso, as larvas que tem aí, os vermes que tem aí, já fazem o tempo inteiro. Só que a gente precisa aprender e fazer isso também.
Nós precisamos estar sempre juntos, sempre agrupados, em busca do nosso calor, para conseguir fazer a coisa andar e fluir bem. Eu posso, se eu tenho interesse no que a colega escreveu, eu posso comprar o livro dela, eu posso ler o que o Denilson escreve, o que a Ana, o que o Eduardo escrevem, mas, sem sombra de dúvida, algo que é único aqui é a possibilidade de estar com esse grupo todo junto aqui para discutir, para sentar ali, parar num corredor e trocar uma ideia, né? Então, eu acho que esse é o grande ganho desse evento, e por isso vocês estão de parabéns, o Alfredo está de parabéns, toda a equipe. Quisemos estar aqui, né? Fizemos a opção por estar aqui essa tarde, e que muitos desses continuam, porque esse é o ponto mais importante que a gente pode ter, é estar junto, é caminhar junto, que é isso que fortalece o que é certo. Obrigado. Pode passar o microfone para cá? Obrigada. Oi. Birajara. Tá. Os alunos que estão apresentando trabalhos estão ali do lado de fora para tirar dúvidas, se houver alguma dúvida, ok? Birajara, vou pedir que você não se prolongue muito, que é para a plateia poder fazer perguntas, tá? Boa tarde a todos. Sou Birajara Favila. Também organizo muitas conferências, cursos, e uns anos para cá representando a Polícia Federal, Associação Nacional de Delegados. Primeiramente, antes de falar alguma coisa, eu não posso aqui de citar o que foi feito aqui. Muita informação, inovação e criatividade. Alfredo Maio, tá, de extremos parabéns, equipe, e também todos vocês, num pleno sábado aqui, somando e principalmente dividindo a informação entre todos nós. Parabéns a todos nós. Muito obrigado. Bem, eu não vou discutir algumas coisas que os outros já estão dando seguimento aqui, mas eu vou me concentrar principalmente em alguns itens aqui e no finalzinho, em que se mostrou impunidade e mostrou corrupção, que hoje se tornou a grande bandeira de mudança nesse país, no nosso estado, e muita gente hoje está sentindo no bolso. Então, me concentrar mais nessa bandeira, que desde o início, toda a parte que eu peguei, ela está concentrada ali, se mostrou isso, e quando as pessoas começarem a se concentrar, a se direcionar ao crime mor, que é a corrupção, as coisas mudam e muito. O que eu quero dizer com isso? Sobra verba, sobra estrutura. E principalmente para uma classe que os policiais, e uma classe que eu tenho extremo orgulho, dos peritos. O que vocês fazem aqui, com todas as dificuldades, com falta de material, eu acho que nem os especialistas de outros países conseguiriam. Então, acho que palmas para os peritos, que merecem e muito, e os policiais. Fazem milagre. Então, o que mostrou aqui foi a realidade do dia a dia, mostrou a corrupção, mostrou a impunidade, a obtenção de prova, o confronto e, principalmente, o tráfico, o comportamento, a realidade de todos nós que nós enfrentamos, que hoje vivemos cercados sob todas essas ameaças. Então, uma realidade diária, no dia a dia, mas ainda me concentrando e repetindo: o crime mor, a corrupção, a impunidade. Quando começar a se atacar nesse ponto, as coisas mudam. Surgiu a Lava Jato, a esperança, já querem acabar com ela, já querem impressionar. E outra coisa que se mostrou aqui também é um pouco da esperança e um pouco da desesperança também, principalmente na peça que foi mostrada aqui. Então, isso tem uma lição que foi mostrada. Alguns podem ter pego, outros não pegaram ainda, que é simplesmente o seguinte:
o errado continua, mas é possível mudar, modificar e, principalmente, aperfeiçoar o certo. Principalmente. Então, o que nós tivemos aqui hoje foi lições. E lições que têm que ficar nas nossas mentes para mudar, aperfeiçoar e, principalmente, isso tudo aqui. União, integração e cooperação. Então, o que eu tenho a dizer, Alfredo Maio e outros novamente, o que foi feito aqui foi uma lição. Sim, foi uma lição para todos nós e que nos dá esperança, pessoas que fazem acontecer, faz as coisas mudarem e dá esperança a outras pessoas repetirem e sendo exemplo como todos vocês foram. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu faço coro às palavras do meu amigo Birajara. Estão todos de parabéns por estarem nesse sábado vindo aqui, né? Essa busca pelo conhecimento deve ser contínua, é incessante e é prazerosa também. Quero agradecer ao convite, a oportunidade de me chamarem para falar um pouco sobre criminologia, que é uma paixão para mim. Eu sei que o doutor Eduardo também partilha desse amor pelo estudo da criminologia, o doutor Birajara também. E eu sei que o nosso público aqui é muito seleto, né, um nível elevado, mas eu sei que também que nós temos estudantes que talvez possam ter algumas dúvidas, né? E eu gostaria que me permitissem fazer uma pequena definição básica, né? Os peritos sabem muito bem a diferença, no caso, entre o criminalista e o criminólogo, né? O criminalista, ele é o profissional que se vale de técnicas, métodos científicos para conseguir vestígios, provas que ajudem o juízo a chegar a uma sentença. O criminólogo tem uma outra vertente, ele é mais teórico. A criminologia é uma ciência autônoma, empírica, né, interdisciplinar, ou seja, o criminólogo ele tem que ter uma formação multifacetada. Tá? A criminologia ela busca se ater ao objeto do crime, do criminoso e da vítima. Estudamos a vítima na vitimologia também. A criminologia moderna ela se debruça muito no caráter preventivo do crime. É a vertente mais moderna da criminologia. Desde os iluministas de Rousseau, que viam um caráter mais organicista, né, no crime. O crime é um fato social, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Tá? Passando por Lombroso, que já tinha uma visão mais atávica, né, o criminoso, o atavismo, né, o criminoso nato. Enfim, hoje em dia já se fala nas teorias biopsicossociais do crime, porque o homem é um ser complexo. Analisando tudo isso em poucas palavras, né, o olhar que o criminólogo deve ter quando vê uma peça dessa, talvez seja, particularmente me chamou a atenção dois momentos. Um, onde aparece a assassina em série, né, serial killer. Dizem que buscar refúgio nos números nunca é bom, mas a psicóloga talvez possa me ajudar ou me desmentir. Dito que 1% da população mundial é psicopata, em média, né? Um pouquinho mais, talvez. Né? Talvez 1% seja o grau máximo de psicopatias, mas eu tenho estudos que falam entre 4% a 5% de psicopatas entre os membros do mundo corporativo. Tem algum CEO por aqui? Não? 4% a 5%. É claro que existem os níveis de psicopatias, né? Esse número ele aumenta para 20% entre a população carcerária. 20% da população carcerária é psicopata. Tá? Isso tem que ser avaliado e foi trazido aqui pela atriz que representou a serial killer. Né? E outro momento muito interessante para mim, assim, a gente falar 1% parece um pouco desprezível, né? Mas pelo número do IBGE, o último censo, e 1% da população brasileira dá mais de 2 milhões de pessoas. Então, talvez tenhamos 2 milhões de psicopatas graves aqui, entre nós. Enfim, é preciso sempre estudar para, talvez, descobrir, né, os sinais, os sintomas, enfim. Outro momento interessante que eu achei na peça foi justamente o final, onde aparece a dança
né? E eu reparei que a população olhava, né, o futebol, né, a popozuda dançando, não é isso? Enquanto os corruptos, como meu amigo falou, se locupetavam lá com dinheiro público, enfim, pão e circo, né? Pão e circo. E eu vou me socorrer de um outro criminalista, dizem o pai da criminologia, o César Beccaria, o Beccaria, né? Que ele falava que o meio mais eficaz de combater a criminalidade é dar educação para o povo. É uma lição de 1500 e bolinha, como dizem, e parece que até hoje a nossa sociedade ainda não aprendeu essa lição. Educação, educação, educação. Na peça aparece, né, um sujeito lá, educação, tentando fazer o povo olhar, olha lá o crime, não é isso? Bom, não vou me prolongar, que eu sei que a gente está no horário apertado, mas a visão da criminologia tem que ser multifacetada. Ela é plural, interdisciplinar, e ela tem que se ater principalmente da prevenção. É o foco agora, prevenção do crime. Obrigado a todos. Senhores, meu nome é Daniel Gomes, eu sou comissário de polícia, lotado na divisão de homicídios, trabalhando há 30 anos com o crime de homicídio. Sempre trabalhei em delegacia distrital, né? E agora estamos na divisão de homicídio. O comissário, na verdade, ele é um inspetor que se inicia de sexta, vai à quinta, vai à quarta, vai à terceira, vai à segunda e depois vem comissário. Seria um chefe dos inspetores, né? Investigador, o detetive, aquele cão farejador que vive buscando realmente. Agora, sobre a peça aqui, uma coisa me chamou muita atenção e eu até fiquei feliz porque o meu voto foi no sentido de condizente com o que eu vi. Existiam algumas provas, porém provas frágeis, no meu entendimento, né? E eu tenho aprendido uma coisa com um policial antigo, desde que entrei na polícia. Daniel, a prova é como um lápis. Se você tiver um lápis, você quebra esse lápis. Agora, se você tiver vários lápis, você jamais consegue quebrá-lo. E eu tenho trabalhado sempre como investigador no sentido de gerar provas objetivas. Como vocês viram naquela apresentação que eu fiz, existiam provas ali que de excesso até, né? Como a bota que promanou a pegada, a arma do crime, as joias, o dinheiro. Então, quando você trabalha com excesso de provas objetivas, realmente a parte subjetiva, ela preenche aquela pequena lacuna e você deixa o judiciário, como deixa o Ministério Público, à vontade para tomar a decisão. Agora, quando as provas são frágeis, realmente a coisa fica difícil. Então, eu acho importante esse trabalho, no sentido de que a gente procure sempre trabalhar no sentido de ter provas objetivas, né, de juntar essas provas, e com isso você vai fortalecer o inquérito policial e, consequentemente, vai fortalecer a ação penal, e aí a coisa gera realmente uma condenação e você não vai para casa com a preocupação, né, com a consciência pesada. Então, isso eu tenho procurado fazer. E me deu muita satisfação estar aqui. O meu voto realmente coadunou com as provas, que eu achei provas frágeis. Então, a acusação ali ficou fragilizada, né, no sentido de você acusar uma pessoa com indícios. E aí é onde eu me prendo sempre buscar as provas objetivas. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Bom, pessoal, agora é o momento que vocês podem tirar as suas dúvidas com os nossos palestrantes. Vocês podem perguntar. Não precisa ficar tímido, um de cada vez. Vamos distribuir a senha. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelo compartilhamento, exposição, que só agrega valor para a gente, né? A vontade era de ficar aqui o dia inteiro sugando de vocês, porque eu sou fascinada por esse assunto, assim, direito, justiça, perícia, enfim. Quem se sentir à vontade para responder, por favor, eu gostaria de saber qual o ramo no direito que mais lida com a perícia, que mais tem contato com a perícia.
Bom, eu acho que a perícia existe em todos os ramos do direito. O juiz se utiliza, e aí a doutora pode... Ele se utiliza de conhecimentos específicos dos peritos, porque ele não tem como conhecer tudo. Então, para isso, ele se utiliza. Existe perito de engenharia, perito médico, perito psicólogo, perito assistente social. Nós temos peritos em diversas áreas. Na minha área, por exemplo, a gente às vezes trabalha com o perito psicólogo, o perito assistente social, o perito psiquiátrico. Então, em casos de falsa acusação de abuso, eu utilizo muito o perito médico-legista também, para que avalie aquilo. Então, eu acho que em todas as áreas do direito a gente pode se utilizar de perícias nas áreas específicas. Entendeu? Eu até acrescentaria um detalhe aqui, que eu, inclusive, tenho utilizado na área da investigação, até as ciências auxiliares, né? Já houve um caso, por exemplo, de você chegar num lugar e uma pessoa dizer, eu sou um cristão. E eu peguei uma Bíblia que estava próxima ali e falei, bom, o cristão não mente. Então, baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus, você tem condição de dizer que você não é o assassino? Eu não posso falar isso porque eu sou o assassino. E aí, quer dizer, naquele momento, as ciências auxiliares foi de grande valia. Então, quer dizer, você está aberto aí a esse mundo que está pela frente aí, né? Eu posso até completar, né, que é um mundo a perícia, né? Perícia grafotécnico, criminal, área de engenharia, é um mundo extremamente fascinante, químico, biológico, ciência, que eu falo até que eles são os cientistas no combate ao crime, os grandes cientistas. Eu acho que uma pessoa que poderia até dar um exemplo bom, interessante, o Marcos, Antropologia Forense, é extremamente interessante e instigante. Acho que o Marco poderia até falar um pouquinho mais, né, sobre isso. Na verdade, só abordando o que você falou, realmente a perícia acontece em todas as áreas. Eu, como dentista, eu já trabalhei trabalho muito na área criminal, por ser perito oficial, trabalho na área civil e também até na área trabalhista já atuei. Então, é bem amplo, realmente, a quantidade de possibilidades que a perícia oferece para todas as áreas do direito. Tá? Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigada por toda essa exposição, que eu achei que foi muito grandioso de todos vocês, essa contribuição para todos nós aqui presentes hoje. E eu queria fazer uma pergunta para a doutora Alexandra. Eu tenho muito interesse, eu estou no 7º período, e meu trabalho de TCC é sobre alienação parental, que eu acho esse tema muito importante. E eu queria saber de você, qual o melhor jeito de a gente adequar a alienação parental a esse contexto do homicídio, de tudo que a gente vê na criminologia em si? Olha, eu tomo muito cuidado, porque quem faz psicologia ou direito e trabalha com alienação parental, quem tiver Facebook, você vai entrar em inúmeras páginas de pais e mães que sofrem alienação parental. Então, são páginas em que as pessoas tendem a ser extremamente exageradas. Então, todas as vezes que a gente vê um caso de homicídio, como aquele que aconteceu em São Paulo, que o pai entrou na casa, matou todo mundo, porque aí todo mundo começou a dizer, ele não viu o filho, perdeu a guarda, matou a criança. Ou aquele outro pai na Barra da Tijuca, que pegou as 2 crianças e matou as 2 crianças. As pessoas têm a tendência a dizer, ele matou por conta da alienação parental. Eu tomo muito cuidado com isso e brigo com todo mundo. Eu digo o seguinte, não, olha só. Existem avaliações psicológicas dentro dos processos e que avaliam de uma forma bastante criteriosa, eu posso dizer assim, a capacidade de cada um dos genitores para estar com os filhos. E quando acontecem esses crimes, na minha opinião, a meu ver, isso só demonstra que esta pessoa não tinha capacidade alguma de estar com aqueles filhos. Porque brigar na justiça não é matando algum filho que você mata um filho para culpar o outro. Então, isso é para castigar o outro. A alienação parental tem sido combatida pela gente com muita firmeza e pelo judiciário também, com a implementação da guarda compartilhada. Hoje eu não tenho, aliás, tenho um caso em que o pai é paciente psiquiátrico,
que se pediu a guarda unilateral. Fora isso, a gente requer a guarda compartilhada e se o cliente chega para mim e diz eu quero entrar com processo de guarda unilateral, eu não faço. Eu não faço. É uma posição pessoal minha. Eu entendo que é um direito da criança ter pai e mãe e conviver com ambos. E entendo também que a guarda compartilhada é uma forma de minimizar a alienação parental e é uma forma também de se entender que hoje o entendimento do nosso STJ já é esse também, de que mesmo que pai e mãe briguem, a guarda deve ser compartilhada. Então, voltando ao que você me perguntou, em caso de falsa acusação de abuso, eu já vi muito cliente meu dizer, eu vou matá-la. Eu digo para as pessoas, sinceramente, se fosse eu, provavelmente eu faria isso. Ainda bem que não foi, porque eu não tenho condição disso. Entendeu? Então, mas qual é a minha sugestão? Eu pego as pessoas, eu boto em tratamento psicológico, todos, porque todo mundo que passa por um processo de família obrigatoriamente necessita de um tratamento psicoterápico para saber lidar com a situação. Então, a gente tenta proteger o cliente da melhor forma possível. E a alienação parental é um mal que sempre existiu, só que agora ganhou nome. Desde 2010 para cá, ganhou nome. Entendeu? E cabe a gente, enquanto profissional de psicologia, de direito, impedir que isso se prorrogue e continue acontecendo. Entendeu? Muito obrigada. Boa tarde. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui hoje. É de grande valia para a gente sempre saber mais alguma coisa de alguém que está sempre com a mão na massa, vamos dizer assim. Eu vou perguntar para o doutor Daniel, mas qualquer um pode responder também. É a respeito do que você falou a respeito das provas serem frágeis. Nesse caso que foi apresentado pelo Alfredo, eu gostaria de saber qual seria a sua sugestão para que o negócio ficasse mais consistente, ficasse mais de um lápis a mais lápis, entendeu? Eu vi as provas ali isoladas, né? Eu digo, às vezes, que você tem que fazer sempre uma ilação da prova ao autor. Não basta eu dizer que alguém é mandante de uma morte. Eu tenho que provar que houve um contato entre o executor e o mandante. Né? Quer dizer, então, quando essas provas ficam isoladas, você fica frágil realmente de fechar, porque, na verdade, a investigação, o contexto probatório, eu digo que a investigação ela é um livro, que ele conta uma história, né, de um cadáver que chegou àquele local ali de alguma forma, e ele tem que ter um início, meio e fim, para que possa dar uma robustez no inquérito e, consequentemente, no processo penal. Então, quando a investigação, às vezes, você não consegue fazer todas as ilações realmente, e a gente, como investigador, até tem consciência, a investigação é um pouco frágil. E aí a gente depende até do tribunal do júri, que também tem aquela visão, né, de interpretar o fato. Às vezes, na interpretação, eles entendem que há uma prova cabal do crime e gera uma condenação. Mas eu tenho procurado, ao longo do meu trabalho, sempre com a autoridade policial, sempre correr atrás, buscar sempre mais algum detalhe, nunca me satisfazer. Já temos uma prova necessária, não vamos buscar mais uma, vamos buscar mais outra, e aí você fortalece aquilo de uma forma, quando você chega em juízo, a palavra é dada ao advogado de defesa, e ele geralmente diz o seguinte, eu não tenho nada a perguntar. Por quê? Porque é indiscutível, né? Então isso é maravilhoso, e você como investigador, como policial, como perito, você se sente feliz, que ele disse assim, eu fiz o meu trabalho, né? Agora a justiça vai se fazer. Deu para entender? Eu não posso deixar também de responder essa partezinha, como é que se resolve isso? Como a peça, tudo que foi exposto aqui, está bem perto da realidade, como é que se resolve isso? Passando para a nossa verdadeira realidade, o governo paga-se bem aos profissionais em dia, invista em material e estrutura, talvez nós sairemos dos 8% de resolução de homicídios no Brasil. Está aí a solução, para começar. Começa por aí. E a sociedade está ciente disso. Se quer resolver as coisas, que ela comece a valorizar os seus profissionais.
que um enfermeiro, um médico, um policial, um perito, são profissões dignas, não ganham bem como deveriam ganhar e fazem milagres, fazem realmente milagres. Quando passarem a serem valorizados como devem ser, esse país vai mudar, nosso Estado vai mudar. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido, entendeu? Então, iniciativas como essas aqui é que têm contribuído e sido o diferencial. Cada um de vocês não se torna um espectador, se tornam multiplicadores. Esse tem sido o diferencial. Isso se chama, sabe como é que se chama isso? Cidadania. Exercer na prática, multiplicar e fazer acontecer. Esse está aí um dos caminhos. Oi, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a conversa, realmente está sendo bem proveitosa. Eu sou da área de ciências biológicas, então a parte de direito, para mim, eu sou bem leiga. E uma das coisas que eu consegui aprender aqui é a importância dos jurados para a decisão de inocente ou culpado. Então, eu queria perguntar, porque isso me surpreendeu um pouco, o quão confiável você deixar uma decisão tão importante, nas mãos de pessoas que estão vendo aquele caso pela primeira vez, que às vezes não tem tanta capacidade, não tem tanta expertise em certas áreas, tanto das ciências biológicas, da química, e a decisão parte para eles estão vendo aquele caso pela primeira vez, o quanto a parte do teatro pode influenciar nisso, e não realmente a parte científica e concreta das provas que são geradas. Obrigada. Talvez essa é a magia do júri, né? É deixar que vocês, o leigo, resolva. Muitas das vezes, até brincava com eles na hora do almoço, que para o técnico, né, para o juiz togado, talvez ele desse uma decisão técnica, mas não fosse a decisão justa. Então, assim, o jurado está ali e ele tem todas as condições. E a preocupação, eu volto a repetir, uma das minhas preocupações como juíza é reunir todas essas provas, o máximo com a maior legitimidade delas, e entregar para os jurados e fazer com que eles tenham consciência, como a gente viu o jurado falando, da importância que eles examinem. É uma tarefa árdua, e é árdua para mim, que já tem quase 14 anos de magistratura. O decidir, você não decide hoje, é um processo que você vai aprendendo a decidir, entendeu? Então, a diferença é essa. Raramente eu não vejo injustiça no júri, entendeu? Tecnicamente, pode ter havido um equívoco, mas acredito que sempre as decisões sejam justas. Bom, é o que eu acho. Obrigada. Boa tarde, eu sou Renata Leite, sou da área das artes cênicas, não tenho nada a ver com a área do direito, mas sou filha de advogado e amante da área, do crime principalmente. E eu tenho uma pergunta que vem me inquietando os últimos dias e que eu acho que é legal para a galera que estuda e para os profissionais que já estão, para pensar sobre. Um colega nosso, ele disse esses dias que ele já se formou, né, que resolveu um caso de um cara que quebrou a máquina do BRT, aquela máquina de colocar crédito. E que a pena do cara é muito maior do que se ele tivesse batido em alguém. E aí eu fiquei pensando tanto em coisas assim políticas, que eu acho um absurdo algumas penas e algumas regalias que a política tem, e nessa questão de por que um objeto é mais valioso do que um ser humano, como que os profissionais, os estudantes, sei lá, podem pensar na mudança disso, dessa realidade, enfim, da gente valorizar mais o ser humano. Por que é maior a pena? Por que a justiça cobre isso? E não sei se sei lá, aconteceu, tem lá um número e não é competitiva uma com a outra, digamos assim. Mas me inquieta muito pensar que uma máquina de um BRT leva uma pena maior do que um ser humano. E também essa coisa dos políticos de tanto acolhimento injusto, estúpido e triste, que eles levam sem a mínima explicação, para nós leigos, pelo menos. É uma inquietação sobre penas. Eu só vou... um detalhe. Quem faz as leis são os políticos. E daí você entende a discrepância, né? Por que uma licitação
que é um crime geralmente cometido com político, tem uma pena mínima. E por quê? Por que essa pena mínima? Porque simplesmente são eles que fazem. A inquietação é justamente isso. Como que os profissionais da área, que eles que estudaram vocês, como que eles mudam essa realidade? Porque, às vezes, o político é super leigo, e é muito injusto. Como combater isso? Tipo, vai viver o resto da vida assim? Eu não tenho como mudar. Não tem. Eu estou adstrita a uma lei. Matar alguém, 6 a 12. Eu não posso ir para menos, eu não posso ir para mais. Assim é. A única solução são os políticos. Sim, as urnas. Que pena. Obrigada. Eu posso, então, fazer uma interferência? Eu vou, já que você disse que é das artes cênicas, eu vou fazer uma cena para você. Eu vou sentar aqui perto de vocês. Eu sou leigo como vocês. Nós não somos diferentes de vocês. Essa diferença que vocês estão trazendo aqui não existe. Todos nós somos sociedade. Talvez nosso trabalho seja diferente, né? Eu certamente não faria esse brilhantismo que vocês tiveram aqui, né? Eu escutei, eu não sei seu nome, lá fora, o diabo. Você. Lembra? O que você falou para mim? O que você falou para mim ali fora? Eu não sei como um viado faz tão bem um homem. Foi a frase dele para mim. Eu não sei nem o que respondi também, nem tentei interpretar. Porque nós vamos mudar alguma coisa? Nós não vamos mudar nada. Nós todos vamos mudar. Nós somos leigos como vocês. Nós saímos daqui, eu vou pegar meu carro. Eu vou estar sujeito a ser assaltado, né? Então, porque eu estou de terno e gravata, isso não quer dizer que eu saiba mais do que vocês. Simplesmente é o meu trabalho. Eu sou promotor durante o dia e sou Eduardo durante a noite. Quase isso aí que ele falou. Eu prefiro ficar com parte do demônio, claro, só para esclarecer, para não ter, né? Mas eu acho que está na hora de nós entendermos os nossos papéis, não é? E desculpe, a doutora Ana sabe o carinho enorme que eu tenho por ela, a admiração que eu tenho por ela, mas eu também não concordo com isso. Nós também, que nós não somos tão leigos assim, também temos um papel. A lei é interpretada. Nós também somos artistas. Então, quando alguém lê um artigo e diz para mim, não, esse sujeito ele tem que ficar solto porque está lá escrito que ele tem direito a ficar solto 30 anos, simplesmente porque ele estuprou 30, 50 mulheres enquanto estavam lá tentando engravidar. Será que essa interpretação é melhor? É essa que a sociedade quer? É isso mesmo? É esse o papel, o teatro que se quer fazer? O sujeito sai do júri rindo? Não, alguém me disse, lá no STF, né, uma meia dúzia de gato pingado, né, disse que pode. A gente pode matar alguém, é julgado, e o juiz, não, olha só, eu, segundo a interpretação que eu estou adotando aqui, vou dar pena mínima. Por que pena mínima? Porque todo mundo leva pena mínima. Se fosse para ser igual e legal com todo mundo, tinha que ser pena média, né? Porque a média é todo mundo. O bonzinho, pena mínima, o todo mundo, pena média. Não, mas não é. O juiz é mais fácil dar pena mínima porque eu não preciso explicar. E é assim que funciona. Eu sei que a doutora Ana não é, porque ela, como eu, né, é mal vista. A gente é a ovelha negra do negócio, tá? Mas vamos fingir que a gente é politicamente correto. Então, nós temos que mudar isso. Temos que calçar a sandália da... Como é que é? Da humildade, é isso aí, né? Tirar essa coisa de que, ele é promotor. Bem, quando eu sair daqui, o vagabundo que está lá na rua vai me perguntar, não, se eu der carteirada ali, não vai funcionar. Não vai dizer, doutor Excelência, desculpa aí, pô, não, pode seguir. Não é isso? A interpretação que nós temos que dar, o que a gente quer de verdade, é mudar alguma coisa. E é exigir de todo mundo, é do político, é do juiz. E a gente não pode se conformar com isso, não. A gente vê no final das contas, eu tenho vários casos que vocês devem ter ouvido falar, não é? Como certa vez, vou contar um rapidinho, se me permitirem, um segundo. Lembra do Bruno, o jogador? A primeira condenação dele foi minha, por um acaso. E no dia da sentença, o juiz, numa sexta-feira, virou para mim e falou assim, Eduardo, eu tenho que intimá-lo e vai para Minas. Eu falei, sim, e aí?
Ah, não, vou mandar depois uma precatória para lá. Eu falei, pô, mas e se ele for solto? Ele está lá no aeroporto. Eu falei, tudo bem, cara, olha só, eu fiz o meu trabalho. Se você não vai fazer o seu, o problema é seu. Eu estou indo embora. Virei as costas. Aí ele me ligou. Disse, pô, cara, você me consegue uma viatura? Eu falei, por quê? Não, pensando bem no que você falou, cara, a gente vai fazer diferença. Ele foi intimado da sentença na pista do aeroporto. Vocês lembram disso? Não, né? Não, acho que não falaram sobre isso, né? Ele saiu preso daqui para Minas Gerais. Ele cumpriu toda a minha pena. Se ele não cumpriu lá dele, se ele for dar aula para a criança, isso não é problema mais meu. Mas eu fiz o meu trabalho. Só o meu trabalho. E se todos nós fizermos nosso trabalho, nosso dever de casa, a gente vai mudar alguma coisa. Desculpa os maus modos. Os belos modos. Parabéns, obrigado. Eu vou tomar a liberdade de falar aqui. Essa pergunta é uma coisa que me inquieta muito. Tanto é que esse evento agora eu foquei muito nisso, que é o poder manipulando através do dinheiro, através das instituições, que eles acabam denegrindo a imagem, e a população sendo manipulada por uma mídia venenosa, entendeu? Que atrai as atenções e tira a atenção. E só tem um jeito, na minha opinião, um jeito, que é a educação. Não tem outro jeito. Eu fiz uma pesquisa na véspera da eleição da Dilma, isso não é mentira, na véspera da eleição da Dilma. Estava dentro de uma universidade, estava dando um curso, aí eu perguntei o seguinte, o que é um presidente, o que é senador, o que é, da onde eles fazem parte. 88% dos universitários não sabiam. As pessoas do Poder Legislativo são elas que fazem as leis que eles ali têm que tocar. Nós fazemos isso, nós botamos esses caras, a gente vota nesses caras. E quando a gente vota nesse cara, o cara ele faz uma lei que vale ou 3 mil reais, 400 mil reais, ou 1 milhão, 1 bilhão, dependendo do interesse do empresário que paga mais, e ele não está nem aí. Ficou claro? Então não adianta, só tem um jeito da gente mudar isso tudo. Educação, pegar a criança, por exemplo, já fez 10 anos, já tem que saber o que é presidente, tem que saber o que o Poder Legislativo é a nossa vontade. O nego vota em vereador como se estivesse bebendo água. Vota em deputado como se estivesse bebendo água. Aquela cena da peça é exatamente isso. Eu botei duas pessoas da favela, uma extremamente favelada e a outra com sentimento de justiça. Essas pessoas se perdoam umas às outras de uma forma absurda. Eles se aproximam, brigam, se aproximam. E no final eles fizeram o quê? Elegeram aquela pessoa que matou por um interesse óbvio. Ela queria se eleger. Entendeu? E isso acontece todo dia. Você vê esses políticos se perpetuando aí, isso é nojento. É nojento, sabe por quê? Eu pago imposto demais. Eu trabalhei minha vida inteira, o que eu tenho hoje? Nada, em termos financeiros, não tenho nada, não consigo, eu pago imposto. Eu passo o carro por multa, aí o cara me multa, é um inferno, e os caras fazem um montão de cagada e está todo mundo no poder. Você viu o Cardozão? O Cardozão é o Renan Calheiros. O Renan Calheiros, ele tá no poder há muito tempo, porque ele sempre bota alguém de fantoche na frente ali. Por isso que ele botou o outro não servia mais, ele botou o outro traficante. O outro traficante começou a desconfiar dele, ele matou. Que é o que o Renan Calheiros faz. O Renan Calheiros não sai, gente. Ele está ali desde que ele entrou. Eu nunca vi esse cara fora do poder. E esse cara não sai, sabe? Mas não sai porque a gente não tira. Aí o nego vota nele de novo. Sacou? Então é essa a minha ideia, a Renata que fez essa pergunta. Para a gente conseguir mudar, a gente tem que aprender a escolher nossos representantes. A gente vive dentro de uma democracia. A gente escolhe, só que a gente escolhe mal. Por que escolhe mal? Porque a gente não tem educação. Tá? Era só isso que eu queria falar aqui. Só dar uma completada. Falaram aqui, educação, né? Se você notar, educação tem duas palavras. Educa e ação. Sem ação, nada funciona. Outra coisa, uma pergunta para todos vocês. Quem é a maior autoridade do país? Quem? Quem vocês acham que é a maior autoridade do país? Isso. O poder emana do povo. O que falta então? Quantos dos senhores já foram numa audiência pública? Levanta o dedo. Audiência pública. Quantos já foram?
Foram lá no Ministério Público, quantos já foram? Num julgamento, quantos já foram? Sentiram? Sem ação, não tem como ter educação. A minha trajetória, eu fui cara pintada, movimento de caras pintadas. Todos os principais movimentos eu estava presente. Nunca... Tem época aí que eu não aguentava mais levar bomba. Tem até a bomba decorada lá em casa, lá, lacrimogêneo, tanto que eu levei. Detalhe, nunca quebrei nada, tá? Já vou dizendo aqui, nunca quebrei uma peça que seja. Fui da época, o Movimento Rio nasceu, movimento contra a violência, 20 anos com vítima de violência. Eu sou da época de vigário geral. Apesar dessa cara nova aqui de 23 anos, 19. Mas nunca desisti. E outro caminho que vocês podem seguir também, eu faço muita conferência, muito curso, capacitação. E como o Paz falou aqui, um promotor, uma juíza, o que eu aprendo com eles aqui, apesar de serem amigos, tudo, é um caminho também. É uma posição que eles têm, conquistaram, prosseguem, mas não tem muros. Tem alguns até que colocam muros. Tem coisas que vocês jamais vão aprender numa faculdade. E vão aprender com todos eles aqui. Todos eles aqui. Está aí um outro caminho de tentar mudar as coisas. Ação. Mais alguma pergunta? Sim? Mais uma? Ah, deixou já? Tem mais alguma pergunta? Ainda dá tempo? A última, tá bom? Boa noite, muito obrigada. Tem sido um privilégio estar aqui desde a manhã até agora. Cada minuto, cada palestra, cada apresentação realmente foi muito aprendizado. É uma oportunidade única e tomara que se repita pelo 2º, 3º, 10º, enfim. Muito obrigada mesmo. A pergunta é a seguinte, já que o tempo está corrido. A respeito do caso que foi exposto aqui, do caso Mariana, sem levar em consideração o teatro que foi feito, só com os dados que foram fornecidos pela perícia, pelas testemunhas, embora as provas tenham sido frágeis, segundo o doutor Daniel, na visão de vocês, o que seria determinante ou mais importante para que ela fosse considerada inocente ou culpada? Antes de começar a resposta, eu queria pedir que vocês não saíssem quando acabasse a resposta, porque a gente vai começar a premiação, tá bom? O Alfredo vai entregar o prêmio de melhor trabalho acadêmico, melhor trabalho jurídico, melhor trabalho policial, então não vão embora. Obrigada. Meu Deus. O que seria determinante? Vamos lá. Nós estamos tratando de um teatro, né? É o teatro da vida. Nós temos que lembrar sempre que aqui a nossa função não é procurar culpados, é descobrir o que aconteceu. A verdade ela é restaurativa, é tentar voltar atrás aquilo que tinha ocorrido. E não se sentir mal quando não se consegue chegar a isso. A nossa Constituição, e aí eu vou me permitir ser o que sou, legalista. Eu sei que está demodé, né? Hoje em dia é legal ser diferente. Eu sou ainda da lei, não é? A lei diz que na dúvida, pro réu. E na dúvida tem que ser absolvido. É fácil isso. Não é um exercício de soberba. Porque eu sei que parece estranho, não é? Você sentar diante de alguém que você sabe que é criminoso e dizer, olha, meu amigo, eu não tenho provas contra você, segue seu rumo, um dia a gente se encontra, não é? É melhor que ele te veja assim, é melhor a respeitabilidade das pessoas, dos jurados que estão ali, não é? Você ganha credibilidade com todo mundo quando você tem a humildade de dizer, olha, não tenho provas. Então, não pense ao contrário, porque parece, não é, que é um afã de se condenar alguém. Não é isso. Nem deve ser isso. O promotor não deve ter o afã de condenar ninguém. Assim como a defesa também não tem. É que as pessoas desvirtuam isso. O direito à defesa é que o julgamento seja justo. Se ele é culpado, que ele responda e que tenha uma pena
justa. Não é, o absurdo de não ser punido. Não é? Eu já ouvi isso. Eu tenho o meu defensor, posso falar assim porque é carinhoso mesmo, é meu amigo hoje. Ele assistiu uma discussão minha com o anterior, o outro defensor que lá esteve. Um caso muito simples, muito rapidinho. Pode, Mônica? A moça do tempo? Pode. Um segundo. De novo, lá vou eu com os segundos, né? Mas é um segundo, eu juro. É muito rápido mesmo. O caso era simples. Um assalto, a polícia chegou, os bandidos correram, entraram no carro, saíram em disparada. Bateram com o carro, atropelaram um frentista de um posto de gasolina. O carro capotou, ele ficou preso às ferragens, airbag, cinto de segurança, a arma na mão. Alguém tem dúvida quem prendeu esse sujeito? Foi Deus, né? Não, claro, não foi a polícia chegou lá para segurar o sujeito, né? Foi Deus que prendeu ele. O carro, estava no carro. Primeiro item da defesa, negativa de autoria. Aí eu chamei o cara para conversar. Disse, olha só, para de palhaçada. Eu não estou brincando, eu tenho mais o que fazer, cara. Se você vai começar assim, pega suas coisinhas e vai embora, porque aqui não é assim. Você pode dizer que a pena está absurda, né, que o promotor é doido, né, que quer 300 anos e a pena é de 10, beleza. Agora, que não era ele, não tenho dúvida, meu Deus. Alguém tem dúvida? Não, não é isso. Ele foi preso com o carro, porque não deu para sair, sabe? Pegou o carro, botou na cadeia. Então é mais ou menos isso, sabe? Também quando é o contrário, meu amigo, não tem prova e o coração fica sempre tranquilo, tá bom? Só um convite rapidinho, 30 segundos. Convidar a todos, que já tem muita questão de perícia aqui, que é um campo que se abre muito, compliance e anticorrupção, tem usado muita perícia, dia 26 e 27 lá na OAB, só vocês chegarem. Quem quiser saber mais informações, www.oabrj.org.br, é só entrar ali em eventos, 26 e 27 de outubro, quinta e sexta da semana que vem, 9 às 19 horas. Os interessados só chegar, assistir, várias autoridades, maiores especialistas, junto com a Polícia Federal, todos estão devidamente convidados. Muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer a todos os nossos palestrantes, ilustres e maravilhosos palestrantes. E agora, doutor Alfredo vai começar com a premiação. Tchan, 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 tchan. Todo mundo está curioso, afinal de contas, olha o suspense, quem será premiado? Meus amigos, muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo, espero um dia poder retribuir a cada um de vocês, tá? Agora eu queria que todos aguardassem, que eu vou chamar as pessoas que ganharam aqui a premiação. Valeu, meu irmão, obrigado, Tacana. Meu amor, obrigado. Obrigado. Obrigado, Tati. Obrigado. Valeu. Obrigado. Vou só pedir para a equipe aqui, galera da equipe, que é você aí, fera. Bora, Gabriel. Tira essas cadeiras para mim, por favor, aí, rapidinho. Oi? Ajuda? Pode vir aqui. Gente, olha só, agora eu vou chamar as pessoas que ganharam o primeiro prêmio, o Júri e a Perícia, tá? Nós estamos dando esse prêmio, e esse prêmio, ele foi criado, que eu acho que a gente tem que incentivar. Mas incentivar não quer dizer falar que o melhor é o melhor. Aqui no Brasil é muito disso, né? Que só tem o melhor e os outros são ruins. Não. Quais foram os critérios de escolha do prêmio? Melhor ator e melhor atriz. Veio aqui hoje, ele não apareceu muito, ele veio para cá de forma discreta, o Zé Elou. Zé Elou, que ele é professor de teatro, diretor, escritor, e trabalha há mais de 20 anos na área, inclusive como jurado. E ele me deu os dois nomes do melhor ator e da melhor atriz. E esse foi o critério de escolha do melhor ator e melhor atriz. Em relação à polícia e ao judiciário, o prêmio não é para o melhor, é para o destaque. A pessoa que se destacou na área policial e que tem que se destacado na área criminal,
tá? Na área judiciária criminal. Essa escolha também foi feita através de perguntas. Inclusive, eu fiz perguntas para um montão de gente que eu não conhecia. Perguntei para a Denise eu conheço, mas perguntei por pessoas que eu nem conhecia do judiciário, e as pessoas me indicaram alguns nomes. E eu simplesmente peguei o nome mais votado e coloquei aqui. Então, não é nada pessoal, é só um destaque. E o judiciário, então, foi horrível, porque foi um montão de gente indicada, sabe? Foi complicado decidir. Polícia, mesma coisa. Escolheu, e assim foi, por maior votação. Em relação à parte dos trabalhos acadêmicos, teve a avaliação de 2 profissionais de excelente classe e categoria, que é o perito Felipe Tissuruta, que agora ele vai ser doutor. Queria que vocês batessem uma salva de palmas para ele, que ele é um grande amigo. E ele é uma pessoa que eu chamo de fofa, é um fofinho, tá? Obrigado, meu irmão. Ele avaliou os trabalhos, assim como a minha querida apresentadora Mônica. A Mônica avaliou. Vem aqui, meu irmão, para me ajudar a entregar esses prêmios. Eu vou dar o prêmio que o pessoal lá na polícia chama de Alfredito, por causa do meu nome. Mas eu não gostei muito disso não, entendeu? É prêmio, o júri e a perícia, tá bom? Então, o primeiro prêmio que eu vou chamar aqui é o da polícia, que é uma pessoa que se destacou no seu trabalho policial. A votação também foi complexa, um montão de gente votando, e teve uma pessoa que ela acabou ficando em primeiro lugar. Isso não quer dizer que os outros não são bons. Inclusive, eu não fui votado, olha só, porque eu sou de lá. Ninguém votou em mim. Eu fiquei até meio puto, te falo a verdade. Desculpa até o palavrão, porque eu falei, eu criei o prêmio, eu trabalho aqui e ninguém votou em mim. Ninguém. Não tive um voto. Ou seja, eu não devo ser muito bom no que eu faço. Tá? Deve ser, eu não sei. Opa! Um voto só. Mas vamos lá. Esse prêmio da polícia, o mais votado, foi Gilvan Ferreira. O Gilvan trabalha diretamente comigo. E é um cara que, assim como o comissário Daniel Gomes, são pessoas que vivem isso de uma forma que nem um cão farejador, vamos dizer assim, que eu achei a expressão dele aqui ótima, do Daniel. Tá? O Gilvan é um cara que tu liga para ele 3h30 da manhã e ele prende a pessoa. Entendeu? A pessoa confessa e sai dali feliz. Inclusive o meu primo me ligou, juro por Deus, não é mentira. Meu primo, Alfredo, olha só, me tira de perto desse tal de Gilvan, que eu estou começando a achar que eu matei uma pessoa. Isso não é mentira, juro por Deus, juro. Aí eu falei, Serginho, mas tu matou alguém? Ele bateu ninguém, cara. Só que esse cara está começando a me convencer que eu matei. Eu juro. Aí eu liguei para lá e falei, Gilvan, o meu primo, você está matando, meu primo matou alguém? Ele, não, vou pegar esse moleque. Eu falei, meu primo não estava lá, meu primo... Aí eu peguei, conversou e vimos que não era o meu primo, descobriu quem era o criminoso. Mas ele é perigoso, eu tenho medo de conversar com ele. Deus me livre parar na mão desse cara. Mas eu queria entregar esse prêmio para o meu grande amigo. Antes de agradecer, quer dizer, eu também já tive vontade, não consegui achar o assassino. O nego falou, Gilvan, você vai acabar confessando esse crime, cara. Porque é a vontade de achar o assassino, né? Falou, você corre tanto atrás desse assassino que tu vai acabar convencido que foi você. Não duvido, não. Eu estou entregando esse prêmio aqui na mão do amigo, um colega de profissão, um amigo que eu estou sempre junto dele, João Ferreira. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para ele. Tá? Olha, obrigado a todos e a todas. Eu recebo isso aqui com um carinho enorme, recíproco mesmo. A questão, eu falei com o Alfredo, Alfredo, eu vou embora, cara. Eu estou assim, virado, estou muito cansado. Mas ele sabe que eu tenho meu colchonete lá na DH, ali eu vou dando meu jeitinho, né? E é muito suor mesmo. Vocês sabem que isso aí todo mundo diz, muita inspiração, né? Mas é mais transpiração, enfim, o nosso perito pode dizer melhor. Mas a maioria, não só o meu caso,
como o Daniel Gomes e outros aí, nós já poderíamos ter saído há muito tempo. Estamos no chamado abono permanência, né? Mas nós temos um amor, né? Eu não sei se chega a ser patológico, né? Se está beirando ao exagero, mas o trabalho policial, ele é um trabalho fantástico, maravilhoso, empolgante. E muitas vezes eu brinco até em sala de aula, eu não sei por que paga salário para a polícia, né? Porque é muito gostoso, né? Que os governadores ainda não nos ouçam. Está aí o Daniel, que certifica isso, que é um cara assim, que tem uma abnegação, um trabalho incansável, gosta do que faz, entra no nosso jogo, e eu disse isso num tempo bem curto, mas isso é uma arte, né? A nossa polícia, o trabalho policial é um trabalho artístico da segurança como um todo, né? Tanto na esfera policial como no judiciário, enfim, e estou muito feliz, tá, por estar aqui com todos vocês hoje, tá, e muito obrigado. Bom, agora nós vamos para o trabalho no sistema judiciário. Esse foi acirrado, bem acirrado, porque eu perguntei, inclusive, aqui dentro eu perguntei, porque ficou um empate. Eu não tenho como dividir esse prêmio, infelizmente eu não tenho, porque se eu soubesse eu tinha trazido 2, mas eu não trouxe, só trouxe 1. Tá bom? E esse prêmio acabou tendo uma votação a mais, um voto a mais. Aqui e também pessoas que eu perguntei. Esse prêmio foi para o promotor Eduardo Paz. Tá? Você ficou do lado dele. Entre a juíza, a Ana, acabou ganhando. É para eu chorar? É agora que eu choro? Claro, é. Olha, eu não vou chorar, eu juro. Muito obrigado pela generosidade de vocês. Eu vim aqui de coração aberto, né, para dizer que, acima de tudo, nós vamos construir alguma coisa diferente. Né? Eu acordo todo dia, eu trabalho há 17 anos na mesma comarca, onde eu cresci. Eu nasci em Jacarepaguá, onde eu me criei como jovem, e que eu trabalho hoje, né? E acabei, por conta disso, né, sendo reconhecido pelas pessoas na rua. Eu passo todo dia lá onde vocês veem na televisão, né, na Cidade de Deus, já furei meu pneu, já fui ajudado, provavelmente por alguém que eu já condenei. O cara que lava meu carro também já teve um porte de arma comigo. Eu não sei, eu sou maluco, né, deve ser. Enfim, não arranhou meu carro, não. Ele só agradeceu. E eu vim de coração aberto aqui, para dizer que nós temos que nos unir. Esqueçam essa questão de título. Eu sou servidor público. Não esqueçam isso. Às vezes eu vejo pessoas humildes chegando lá para falar comigo, começam me chamando de excelência, terminam de Eduardo. E eu digo, hoje não mais, né? Estou ficando velho, né, Denise? Mas diziam, poxa, você tem a idade do meu filho, posso chamar de Eduardo? Pode. Não me importa o título, importa que nós somos pessoas, nós saímos de casa todos os dias, nós temos família, nós estamos aqui juntos e nós vamos mudar o país juntos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por essa homenagem. Parabéns, irmão. Só você aí. Fica aqui. Tá? Fica com Deus. Agora eu vou para a premiação do melhor trabalho acadêmico apresentado aqui hoje. E esse trabalho acadêmico, ele foi avaliado pelo Felipe Tsuruta, como eu avisei, e pela Mônica. E o vencedor do prêmio de melhor trabalho acadêmico foi Rodrigo Gonçalves, com o trabalho Postura Noturna de Dípteros Necrófagos em Carcaças de Porco Doméstico
no Rio de Janeiro. É um amigo pessoal, mas eu não confesso que eu não tive interferência nenhuma. Também não vou chorar, não. Meu irmão, parabéns, cara. Alô? Eu não tenho palavras para agradecer a tanta oportunidade de estar aqui. O Alfredo, ele acrescenta em mim, tanto academicamente como pessoa. Isso aqui é de você. Isso aqui não é meu, é de você. Obrigado. Esse aí, ele está comigo no projeto desde 2013. É uma pessoa espetacular, amigo, companheiro, a esposa dele é maravilhosa, a Bruna. A Bruna foi a única pessoa que acertou que foi a Tessie que matou. Eu me lembro que eu fiquei broxa. Ela olhou para mim e foi a delegada. Eu falei, porra. Aí eu quase que eu afoguei ela. Entendeu? Vamos lá, agora, melhor ator e melhor atriz. Gente, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: eu não dei opinião nenhuma. Eu contratei uma pessoa, contratei não, porque ele veio aqui na melhor das boas vontades, que ele queria conhecer o trabalho que a gente faz. O nome dele é José Elou. Eu já falei com vocês, ele é professor de arte, ele é diretor, é escritor e jurado de teatro. Ele esteve aqui e ele escolheu 2 pessoas. E ele falou para mim, você quer dividir isso comigo? Eu falei, não, você vai escolher de forma técnica. Porque a ideia do nosso projeto é melhorar tanto no nível pericial, jurídico, mas artístico, porque eu sou apaixonado por arte. A maior paixão da minha vida é a arte e a educação. Eu sou louco por isso. Tá? Então, eu pedi para que ele avaliasse uma avaliação técnica, e ele me deu 2 nomes. Tá? Melhor atriz, Renata Leite, a Ruth. Vale, que coisa linda, meu Deus. Júri, a perícia é nosso, não é meu. Obrigada. 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 Muito obrigada. Gratidão. Parabéns pelo evento, gente. Gente, é isso que eu amo. Eu gosto de espontaneidade. E o meu grupo é tão legal, eles são tão espontâneos que eles me xingam, eles não me respeitam. Tá? Muito bom. Galera, é o seguinte, agora o último prêmio foi para o melhor ator. E ele também conversou comigo, estava entre 2 pessoas. Entendeu? E ele falou para mim, fulano. E ele escolheu fulano. E esse fulano que ele escolheu se chama André Luiz. Pega aquele outro trem lá. Tem outro lá, tem eu sei que parece um discurso meio clichê, né, e tudo mais, mas
Eu sei que esse prêmio aqui eu não ganho sozinho. A gente veio ralando todo mundo junto, a equipe toda. E tudo que eu fiz aqui hoje ficou mais fácil, porque tinha gente ali me ajudando com figurino, tinha gente ajudando aqui com a parte da arte no palco e tudo mais. E o companheirismo, a ajuda de todo mundo da equipe. E eu fico feliz porque quando você procura ser um ator, é por uma motivação às vezes fútil, de repente aparecer na televisão, fazer uma novela ou coisa que for. E aí quando você é convidado para participar de um evento como esse de hoje, que vai agregar na vida das pessoas e vai trazer educação para a gente e espero que para vocês também, é muito legal. Eu provavelmente estou falando um monte de coisa sem sentido, porque eu não sei o que eu estou falando, que eu estou tremendo. Eu estou tremendo pra caramba, mas eu queria agradecer e falar que isso aqui não é só meu, é de todo mundo. E obrigado. Nada, meu irmão, foi você que ganhou, cara. Eu não dei um voto. Obrigado, Alfredo! Gente, Mônica, só para dar informações para o ano que vem. Ano que vem faremos, se Deus quiser, nós vamos fazer o nosso segundo. E tem mais um? Tem. Aqui. Esse aqui é um que eu trouxe caso desse algum problema nos outros. Esse aqui eu vou dar para a minha equipe, que eu amo muito. Obrigado a todos vocês. Tá? Isso aqui vai ser coletivo. Tá? Gente, tanto a minha... Gente, fazer isso aqui é complicado, porque as pessoas que trabalham comigo foram alunos, então a média é de 23, 24 anos, então os hormônios já estão altíssimos. Tá? É complicado lidar com eles pra cacete. Eles me xingam, palavras horríveis, sabe? Não me respeitam, nada disso, mas foram eles que montaram isso aqui. Tá? Eles com a ajuda de 2 profissionais, que é o Luiz Henrique, Luiz Ricardo, que eu não estou vendo aqui, e meu também, que eu também tentei ajudar ao máximo. Eu queria falar para vocês que ano que vem nós vamos, se Deus quiser, nós vamos fazer de novo. A gente já começou a escrever 2 histórias, a gente ainda vai tentar montar essas histórias para a gente fazer o mesmo evento. Um montão de palestras condensadas para passar muita informação e esse evento. E vamos tentar trazer uma coisa bem melhor para vocês. Tá? Vai ser em outubro de 2018, não é isso? 2018, Tá bom? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Espero que o sábado de vocês seja maravilhoso, igual foi o meu. Até logo. Um abraço. Vão com Deus. Oi? Oi? Calma. A gente não vou falar agora ainda. A gente vai fazer uma feira. Aí a gente avisa depois, pela internet. Fiquem com Deus, gente. Um abraço. Até logo.